Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Espaço Sulege Suzuki. Dermatologia avançada. Fone 3641-2247. Império Nobre. Requinte, conforto, durabilidade dedicado a você. Fone 2129-7791. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. IT Iluminação. Exclusividade e sofisticação. Avenida Filinto Miller, fone 3624-6188. Olá, começando mais uma edição do programa Estilo. Não se assustem, gente. Isso daqui é um vinho pra gente brindar. Brindar o quê, Kézia, nesse período de quarentena, hein? A gente tem tanta coisa boa pra brindar também, porque as pessoas ultimamente só reclamam, né? A gente tem que brindar esse encontro agora de antigos amigos. Você já viu quanta gente... Reunião da família. Você já viu quanta gente, né? Começou a buscar antigos amigos para se falar, pessoas da própria família, né? Então eu acho que é esse encontro. O vinho tem esse papel desde a antiguidade, desde as bodas de Canaã, aquele milagre da transformação da água em vinho. Estava fazendo o quê? Reunindo as pessoas para a celebração. Gente, deixa eu apresentar a Kézia Diouni, que na verdade dispensa apresentações. Ela começou com a gente no programa Estilo há alguns anos atrás, né, Kézia? E é uma sommelier renomadíssima. Hoje ela reside em São Paulo, mas está sempre com a gente aqui em Mato Grosso, realizando eventos, pequenos eventos hoje, né? Mais reuniões de família também, dando assessorias para quem gosta do vinho, é amante do vinho, quer conhecer melhor o vinho, porque o vinho não é uma simples bebida que você coloca na geladeira e você vai tomar. Não, você precisa saber o que você está tomando, você precisa degustar, tem tudo isso, né, Kézia? Isso ajuda, Herbert, a ter mais prazer, né, entendendo que vinho que você está degustando. Mas eu falo assim, que não precisa estudar para poder beber vinho, né? Que vinho é esse? A gente está tomando um português de Lisboa, que se chama Mar de Lisboa. Aliás, Portugal vem ganhando espaço, assim, delícia. porque são vinhos saborosos, gostosos, né? Fáceis de beber, não tem o tanino tão presente. Então eu falo que não precisa se preocupar de eu tenho que estudar, eu tenho que saber para poder beber vinho. Não, é claro que o conhecimento vai te ajudar a entender melhor em que situação, porque os estilos de vinho são muitos e a variedade é muito grande. Então, é isso aí que pega. Por exemplo, eu tava confidenciando pra Kézia agora nos bastidores que eu tô aprendendo a tomar vinho. E ela falou, Herbert, é um caminho sem volta. Totalmente. É muito bom, gente. É muito gostoso você chegar em casa, dar aquela relaxadinha, né? É muito bom. E só que hoje, por exemplo, que eu não entendo muito de vinho ainda, quando eu chego no supermercado que eu vou comprar, eu vejo aquelas adegas lotadas de vinho. E aí eu fico, como todo brasileiro, a gente vai naquele que às vezes é mais barato, né? Vamos lá para te ajudar. Como escolher um vinho? Olha isso, ó, primeiro, se esse é seu hobby, a partir de hoje, esteja preparado a se aventurar, né? E a ficar ali passeando pelas gôndolas, e isso é bacana. Da mesma forma que você tem hobby de carro, hobby de corrida, e tudo começa a ler, estudar, viajar para isso, se o vinho a partir de agora é um dos seus hobbies, você vai começar também a viajar, ler, estudar, ler o próprio rótulo, entender e buscar qual é a melhor harmonização. Mas na hora que você chega em uma gôndola gigante com milhões de garrafas, é ideal definir qual estilo de vinho que você quer para aquele dia. Quais são os estilos? Espumantes, brancos, rosés, tintos e fortificados. Se você já escolheu que você quer um espumante, qual o grau de doçura? Mais seco, menos seco? Né? Já facilitou sua vida. Vinhos brancos, escolha, se você está começando... O branco necessariamente não é o seco, né? Não, pode ter alguns um pouquinho mais suaves, mas todos os vinhos finos são mais secos, a não ser os de sobremesa. Sim. Nos vinhos brancos, escolha as uvas mais clássicas, ou um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay, que é mais encorpado. Sauvignon Blanc mais cítrico, Chardonnay mais encorpado. Nos rosés, os melhores rosés do mundo são França, sul da França e Espanha. Pronto, já facilitou, você não vai olhar África do Sul. Já não vai olhar África do Sul, entendeu? Já sai da sua frente. Aí nos vinhos tintos, eu falo, Herbert, que é bacana você definir qual é o país, qual é a uva que você quer e, por último, o preço que você quer pagar, porque tem opções para todos os gostos e todos os bolsos. Sim. Mas se você já definiu, hoje eu quero degustar Itália, ótimo.
Eu quero degustar Itália, você quer um italiano mais encorpado? Vai direto no Nebbiolo. Eu quero um italiano com uma pegada que a gente fala de terroir siciliano, né, que é defumado, vai no Nero d'Avola, sul da Itália, ilhas, né? Ou eu quero mais clássico, um Chianti, médio corpo, Sangiovese. Então, vai direto num Chianti. Eu sei que isso, à primeira vista, parece uma coisa, mas ela já estudou, né, ela tá complicado, sabe, como né? assim, né? Então, isso é o gostoso do mundo do vinho, porque você nunca mais vai parar de aprender. Então eu falo que é para tirar o medo das pessoas, também, né? É para tirar o medo das pessoas. Cada dia você vai descobrir um novo nome. Eu descobri hoje o nome de uma uva que se chama Morisco Tinto e que eu nunca tinha ouvido falar. Uau! E é de um evento que eu vou fazer daqui a pouquinho. Sim. Então eu nunca tinha ouvido falar dessa uva. Quer dizer, eu uma precisei curiosidade. pesquisar. Existem vinhos. Qual é o valor médio de um vinho, por exemplo, de um bom vinho? Entre tanto e tanto, quantos mais ou menos? Entre 60 e 100 tá lindo e maravilhoso. Vinhos perfeitos, vinhos muito bem feitos, de bons Então é errado produtores. você comprar um vinho pelo valor. Falar, eu quero aquele que é o mais caro, é o melhor. Olha isso, eu Nem sempre falo que o último critério que vai definir a sua compra é preço. Veja bem, eu quero um espumante. Qual grau de açúcar, mais seco, brut ou um demi-sec? Ok, quais são os melhores espumantes do mundo? Brasil, Itália, Sim. Espanha ou França. Aí, França, você vai chegar nos champanhes. Aí, por último, o preço. Dentre os espumantes secos, eu quero investir um pouco mais hoje. Aí você vai num champanhe. Então, a última coisa. Então, defina primeiro qual é o seu estilo, o que te agrada. E é engraçado que, assim, dentro dos estilos de brancos, por exemplo, de repente o Chardonnay te agrada mais, notas mais abacaxi, coco e tal, alguma coisa assim, mais encorpado. E para mim agrada mais um Sauvignon Blanc, notas de maracujá, herbáceo e mais cítrico, é um mais azedinho. E de repente o Sauvignon Blanc não te agrada. Então, dentro do branco vai ter um estilo para você e um para mim. Sim. Nunca quer dizer que o meu estilo tem que ser igual ao Vai do seu. paladar também, então né? tem uma variedade muito grande que daqui pro resto da vida, como diz aquele livro, 1001 vinhos para beber antes de morrer. Viram só como o programa de hoje tá uma delícia? É uma consultoria todinha para vocês, gratuita, gente, aproveitem. Eu vou pro intervalo comercial, volto daqui a pouquinho, recebendo essa sommelier maravilhosa, que é a Kézia Diouni, conosco no programa. Até já. De volta com o programa Estilo, continuamos recebendo a sommelier Kézia Diouni, hoje desmistificando um pouquinho pra gente esse mundo maravilhoso dos vinhos. No último bloco, a gente estava falando sobre como comprar um vinho, né? Agora eu quero saber qual vinho servir. Por exemplo, eu vou reunir a minha família. Eu quero fazer uma massa muito gostosa. Que vinho combina hoje com uma massa, por exemplo, Kézia? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, assim, o que combina com massa e o que combina com risoto? É verdade. Entenda que tanto a massa quanto o risoto são neutros. O que vai depender é o molho, ou o recheio, ou o acompanhamento, né? Interfere? Olha isso, se você tem uma massa ao pesto, por exemplo, herbáceo, o azeite, né, castanhas, o amendoado, você pode ir para um branco, por exemplo, um Pinot Grigio, um Sauvignon Blanc. Se você tem a mesma massa com um ragu de calabresa defumado, você pode ir para um tinto de região de terroir vulcânico, que tem esse defumado no vinho. Então, assim, o que define é mais o recheio, temperos, acompanhamentos, do que só massa. E isso serve, essa harmonização, pensando em temperatura de serviço, por exemplo, todos os pratos mais frios, né, da culinária japonesa, por exemplo, combina com os vinhos que são servidos mais gelados, espumantes brancos e rosés, porque frescor com frescor, né? E aí, pensando nas massas, o que muda é isso, intensidade de sabor. Tenta entender o que você tem naquele sabor, naquela comida. É um agridoce ou não, né? É uma carne mais temperada? Ou é só um frango grelhado com uma saladinha? Que tá um rosé? Mas vem cá, né? O mesmo vinho que eu sirvo pra massa, por exemplo, eu posso servir para sobremesa ou não?
Você pode seguir até a sobremesa. Eu tenho uma sugestão que eu acho que todo mundo pode ter em casa, que são os vinhos do Porto. Que é o vinho fortificado, né, com aguardente, cachaça de uva, e que são extremamente doces, são vinhos de sobremesa. Um vinho do Porto tá numa média de 100, 120 reais, só para ter uma noção. E eu prefiro o vinho mais docinho, gente. Só que ele serve 15 doses. É uma quantidade pequena para você encerrar uma refeição. E eu falo que encerra com chave de ouro. Sim. E aí ele acompanha, ele substitui o café, pode ser ele sozinho, ou ele pode acompanhar amanteigados e todos os doces à base de chocolate, cafés, tiramissuas, esse lado mais fechado. Então o Porto é um excelente presente, inclusive, porque você pode voltar à rosca, ele é rosca, Sim. Você vai voltar à rolha de rosca e ele dura até 90 dias sem estragar. Ótima, eu gostei da deixa. Quando a gente fica sabendo se o vinho ele é de rolha ou é de rosca? Porque eu já passei a vergonha de tentar abrir achando que era rolha e era uma rosca. E eu quase furei a rosca. Sim, ele dá pra gente perceber porque ele não tem a cápsula. Sabe aquela primeira cápsula protetora das rolhas? Sim. O de rosca não tem. Mas é uma regra para a marca do vinho ou não? Não. É uma regra para todos os vinhos que são de rosca. Ele não tem cápsula. Ele é direto. Tá, mas qual que é a diferença então do vinho de rolha pro vinho de rosca? Vinho de rosca, a maioria hoje vai começar a chegar com rosca, porque são vinhos que estão prontos para consumo e que o vinho não vai mudar depois na garrafa, ele não vai evoluir. Os vinhos que têm rolha de cortiça são os vinhos que podem melhorar com o tempo, que precisa dessa troca de ar com ar externo, para poder o vinho continuar evoluindo. Ele vai mudando os aromas dele, ele vai arredondando os taninos, vai tirando um pouquinho do amargor. Isso aqui são os vinhos, quanto mais velhos, melhores. Então quer dizer que se o vinho de rosca, que se eu consumir ele hoje, eu posso guardar na geladeira e consumir daqui uma semana, ele vai estar do mesmo jeito, ele vai estar com o mesmo sabor. Ele começa a perder, em 2, 3 dias ele começa a perder álcool e começa a perder aromas, ele não chega a estragar. O ideal é você consumir uma garrafa em no máximo 3 dias, ou utilizar os acessórios, que são os vacuvan, né, que você tira o ar de dentro, coloca a bombinha de borracha, e aí você tem o vinho preservando melhor as qualidades por uns 5 dias, mais ou menos. Mas em 2 pessoas, pelo menos em casa, dá pra gente consumir uma garrafa em 2, 3 dias no máximo. Olha quanta curiosidade, gente, eu não sabia disso nunca, hein? Ô Kézia, qual que hoje eu tenho visto que agora, principalmente durante a quarentena, você tem feito muitas lives, né? E que bom, né? Porque pelo menos tem informado melhor o seu público, os amantes do vinho também, sobre todas essas curiosidades, todas que fazem parte do mundo dos vinhos. Mas qual que hoje é a grande dúvida de uma pessoa que começou a tomar vinho agora, por exemplo? É o como escolher. Como escolher é mais difícil, né? É o como escolher. Então, o que eu faço, por exemplo, isso que eu falei, se você gosta, a gente começa estudando primeiro uvas, depois países, depois regiões, para depois entender qual é o seu estilo, né? No início, as pessoas precisam entender que ela vai degustar vários vinhos, alguns vão agradar, outros não. E é assim que você começa a identificar o seu estilo de vinho. Então, degustar é beber prestando atenção. Preste atenção se a acidez te agrada, se o tanino te agrada, se a presença maior de açúcar te agrada, se o mais alcoólico não te agrada, e aí você vai entendendo esses elementos que compõem o vinho para entender o seu estilo. E aos poucos você vai formando essas referências e a sua memória olfativa. Notas aromáticas terrosas me agradam. Onde eu encontro isso? Está lá na apostila que eu mando, na uva Pinot Noir. Notas de couro me agrada. Em que uvas eu encontro isso? No Carmenere, está lá na apostila. Então você tem referências para buscar e consultar em casa. Isso é que é o bacana. Eu quero que você tire uma dúvida minha agora. Qual a diferença entre a champanhe, o frisante e o espumante? Mas daqui a pouquinho, pode ser? Ok. Vou pro intervalo comercial, volto daqui a pouquinho com Kézia Diouni aqui no programa Estilo. Até já. Labeled insane, we play in the rain, we wait and we pray for lightning to strike us, we're blinded. Voltamos com o programa Estilo, recebendo a sommelier Kézia Diouni. Kézia, no último bloco, eu encerrei tirando, na verdade, uma dúvida minha e de um monte de gente que está nos vendo agora, né? Qual a diferença entre o espumante, a champanhe e o frisante? Vamos lá. Bom, todos são vinhos.
É uma família de vinhos efervescentes. Eu falo que são os vinhos que dançam na taça, né? Que sobem para nos cumprimentar, emoção, né? Eles sobem para nos cumprimentar, cheio de bolhas, perlages e efervescência. Então esse vinho que eu falo que não é o tranquilo, é o vinho efervescente, é essa família de espumantes. Dentre os espumantes existem as classificações. Uma delas é o champanhe, que é o espumante elaborado a segunda fermentação exclusivamente dentro da garrafa, que traz muito mais complexidade aromática e gustativa e mais intensidade desses perlages, dessas bolinhas. Então ele é mais intenso na boca e são mais caros, elaborados somente na região de Champagne, na França. Sim. Os frisantes são os espumantes com bem pouquinho gás, que você encontra em vários lugares do mundo, especialmente Itália e aqui no Brasil também. E espumante é o nome genérico, existe espumante no mundo inteiro. Alguns mais famosos, como Prosecco, na Itália, né? Ou Franciacorta, também no norte da Itália, os dois. E os espumantes chamados Cava, que são espumantes espanhóis na região da Catalunha. Então, existe espumantes no mundo inteiro. E espumantes são vinhos. Vem cá, como que eu fico sabendo qual vinho eu sirvo gelado e qual vinho eu sirvo em temperatura ambiente? Mais próxima, né, do ambiente. Próxima do ambiente para nós aqui, para a gente entender vinhos tintos, é temperatura de adega, entre 14 e 16 graus. Então, temperatura ambiente total para nós aqui em Mato Grosso não dá. É temperatura de adega, entre 14 e 16 graus. Bom, espumantes brancos e rosés a gente pode gelar mais. Tá? Tem que ser bem geladinho. Pode ficar direto no balde com água e gelo. Os vinhos tintos é que a gente tem que controlar melhor a temperatura. Então, olhando no rótulo, a graduação alcoólica, se for até 12,5, você pode refrescar mais. Não precisa manter no balde com água e gelo. Pode retirar. Resfria, retira. E os vinhos acima de 13, 13,5, 14 a 16 graus. Por que isso, Herbert? Porque o vinho, quanto mais gelado, mais você sente o amargor e mais pesado, e menos você sente os aromas, eles não se soltam. Então por isso que você tem que servir mais na temperatura ambiente. Um pouquinho mais alta, né, a temperatura. E os vinhos, quanto mais quentes, mais você sente o peso e o álcool. Entendi. Então é esse equilíbrio que a gente busca, né? É claro que cada um tem um gosto, eu prefiro ainda assim mais gelado. Mas eu sempre falo, faça uma experiência em casa. O mesmo vinho mais gelado, e aí deixa ele na taça, né? Subindo a temperatura um pouquinho, experimente depois para você ver a diferença que faz. Principalmente vinhos tintos, muito gelados, extremamente duro, e você não tem o prazer do aroma, de sentir esse aroma. Fica preso. Kézia, a gente estava conversando agora nos bastidores que você, na verdade, hoje você reside em São Paulo, mas reside em Cuiabá também, né? Porque você tá, acho que boa parte do seu tempo você está passando aqui em Cuiabá, porque você tem muitos clientes hoje aqui que você faz atendimento, né? Aqui é o meu público, né? Comecei contigo há anos atrás falando só de vinhos, né? Verdade. Sempre em vários meios de comunicação, falando de vinho, eu falo assim que eu brinquei outro dia, eu não consigo guardar segredo, né? Então eu quero logo compartilhar com todo mundo, todas as novidades. São Paulo está muito próximo de todas as novidades, eu tenho mais acesso a isso. É verdade. Eu tenho 5 importadoras ao meu redor de casa, eu tenho eventos todos os dias, daqui a pouco volta isso tudo, né? Então eu tenho muitos eventos, com isso eu busco o que é que está acontecendo, o que é que a gente tem de legal, de bacana, e onde eu quero compartilhar isso com os meus clientes e todos os meus seguidores aqui de Cuiabá. Né, de Cuiabá, de Mato Grosso como um todo. A gente vem ampliando muito, fico super feliz, né? O seu programa está no estado todo, eu tenho muita gente do interior participando junto comigo disso, então eu estou sempre por aqui atendendo os meus clientes na região. Aproveitem, gente. Kézia Diuni é nossa, é do Mato Grosso. E agora com essa história da quarentena, ela acaba ficando, né, mais presa, porque tem família, né? Tem que ficar mais próximo dos familiares também. Mas agora, por exemplo, ela está aqui em Cuiabá fazendo excelentes trabalhos e compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho com essa celebridade do mundo dos vinhos. Até já, gente. A Frutas Muraro
frutas e verduras de excelente qualidade, está presente do box 9 ao 12 lá no Mercado do Porto. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre a excelência deles e na higienização. Olha como vem as verduras e as frutas, gente. Venha, olha essa uva, por exemplo. Eles têm granolas também, kiwi, cenoura, tudo embaladinho a vácuo, ó. Todas as verduras que você imaginar você vai encontrar lá. Maçã verde, ameixa, a maçã tradicional, caqui, pera, laranja, batata. Olha, gente, é muito legal a qualidade de embalagem deles e higienização. Você vai ligar para este telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo agora, via delivery para chegar até na sua casa. Vai fazer o seu pedido ou então, se você quiser, todos os pedidos da Frutas e Verduras Muraro na palma da sua mão, ficou muito mais fácil, porque eles estão presentes também no iFood. Corre lá no iFood, procura lá Frutas Muraro, vai ter todas as frutas com os nomes, os valores, o peso que você precisa certinho, toda a quantidade, ou só para você ou para sua família toda. Faça o seu pedido e vai chegar nessa qualidade toda de higienização que eu estou mostrando para vocês na sua casa. Neste telefone que é o 992003892. A Frutas Muraro está dos box 9 a 12 no Mercado do Porto. Tá esperando o quê para pedir o seu? De volta com o programa Estilo, recebendo Kézia Diouni. Agora o tempo do programa está estouradíssimo, mas eu preciso sanar uma curiosidade. Quanto mais velho o vinho, melhor, Kézia? 90% dos vinhos disponíveis hoje no mercado estão prontos para consumo. Mas o vinho ele estraga também ou não? Ele tem um prazo de validade? Ele tem um prazo que depois de aberto ele pode começar a perder as características, e alguns vinhos como espumante, vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos verdes de Portugal, esses devem ser consumidos mais jovens, realmente. Os tintos aí a gente pode segurar em uns 4, 5 anos mais ou menos. Kézia, você me explicou durante todo o programa, mas eu ainda estou em dúvidas de qual vinho comprar para tomar comendo uma massa bacana ou uma sobremesa legal. Tem algum canal que a gente pode estar falando com você para ter esse feedback, essa mentoria, essa assessoria toda também? Na verdade, essa é a maior dúvida, é como escolher, como degustar e como harmonizar. E é isso que eu trato no Happy Wine. Eu falo que é você aprender se divertindo. E você já é o meu convidado para ser o mais novo membro dessa comunidade que ama vinhos, que troca experiência, que tira todas as suas dúvidas direto comigo. Tem um link na bio direto no meu Instagram. E aí você entra e aí vai estar comigo diariamente, recebendo conteúdos, participando de meetings. E você dá essas informações todas. E tiro todas as dúvidas. É uma mentoria direta. É isso que as pessoas querem. Gente, nossos problemas estão todos resolvidos. Durante todo o programa de hoje, nós colocamos aí nos créditos o Instagram da Kézia para que você possa acompanhar melhor o trabalho dela. Daqui a pouquinho, depois da quarentena também, acompanhar os eventos que ela vai estar promovendo. São eventos incríveis, por sinal. E olha, gente, uma coisa você pode ter certeza. Por mais que você leia e que você estude, sempre terão novidades sobre o vinho. Até ela, que é sommelier há muitos anos, vive aprendendo todos os dias, né, Kézia? É isso que me estimula, continuar estudando, aprendendo e descobrindo novos vinhos. Amiga, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, meu querido. Sucesso. Que delícia, eu tava com saudade de você, Sucesso, viu? Sucesso também. Está na rádio, né? Na rádio também. Na Centro-América FM? Centro-América, Música e Vinho. Que delícia, gente. Ó, Segunda a sábado. Do estado inteiro, então, né? Onde pegar aí a Centro-América FM, pode ouvir. Podcast o no programa. meu Instagram. Ah, no podcast também? Aí, ó. No Instagram da Kézia, e também entrem para esse mundo dos vinhos que é o Happy Wine. Um grande beijo, fiquem com Deus, a gente volta amanhã. Continue a programação da TV Cidade Verde, que olha, a gente tá uma delícia. Tchau, tchau. Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Espaço Sulege Suzuki. Dermatologia avançada. Fone 3641-2247. Império Nobre. Requinte, conforto, durabilidade dedicado a você. Fone 2129-7791.
Mirante das Águas, lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. IT Iluminação, exclusividade e sofisticação. Avenida Filinto Miller, fone 3624-6188.